companheiros, boa noite. Que Deus, nosso Pai, possa continuar nos guardando em sua paz. Era abril, 1847. A primavera ainda não havia chegado a Paris. Sobre o rio Sena, que fica no coração da cidade, uma neblina suave. Era o dia 18, sábado, que marcaria na história da humanidade a nova era, a era do espírito imortal. Em Palais Royale, na Galeria de Orleans, na livraria Dante, estava a senhorita Melanie, juntamente com seus caixeiros, aguardando uma encomenda que vinha da pequenina cidade de Saint-Germain-en-Laye, a 20 quilômetros de Paris. Às 10 horas da manhã, a encomenda já havia chegado e logo na entrada da galeria estava exposta a obra que iria iluminar a consciência da criatura humana, o Livro dos Espíritos. Assinado até aquele momento por uma pessoa desconhecida da sociedade francesa, Allan Kardec. Aquela obra era resultado de um trabalho de um eminente pedagogo que houvera estudado com Pestalozzi, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que havia estabelecido para o pensamento francês as ideologias do seu mestre suíço. Ali em Paris, na rua de Sèvres, ele havia criado o Liceu Polimático, onde ele ensinava astronomia, matemática, física e também a língua pátria, a língua francesa, no qual ele era um exímio, pois havia escrito uma gramática, falando sobre os verbos irregulares franceses, que nas línguas neolatinas são os mais complicados e diversos. A sua existência estava assinalada por grandes acontecimentos. O professor Rivail já havia recebido diversas homenagens na Universidade de Arras, já havia escrito diversos programas para La Sorbonne e já havia escrito diversos outros livros na literatura francesa. Ele era conhecido porque também havia se dedicado ao estudo e era um grande magnetizador, ao estudo do magnetismo. Ele havia adentrado por este campo nas descobertas do médico austríaco Antônio van Mesmer, e por isso era conhecido naquela capital. Naquele tempo, o professor Rivail já havia adotado uma postura agnóstica. Ele havia nascido em uma família católica no dia 3 de outubro de 1804, em Lyon, quando jovem estudara com o eminente professor Pestalozzi, que era protestante. Mas embora essas doutrinas, a católica e a protestante, tivessem lhe dado uma grande noção acerca da vida, sobre a existência de Deus, não havia trazido as respostas que ele almejava. A França, desde 1850, estava passando por uma grande tragédia política, porque Napoleão III havia prometido à República que se ele fosse eleito, ele manteria o sistema de governo. Mas ao
ser eleito pelo povo, ele optou por restaurar a monarquia, tornando-se imperador, seguindo as tradições de seu tio, Napoleão Bonaparte. E para manter o império, o Carbonaro, Napoleão Pequeno, como ficou conhecido na história, firmou uma concordata com a Igreja Católica, aquele tempo dominante, para controlar a mente da sociedade francesa, no que dizia respeito à publicação de obras. Era necessário que as obras que fossem publicadas fossem levadas para o colégio apostólico, para que eles pudessem avaliar. No entanto, quando o fenômeno das mesas girantes começaram a surgir em Paris, a partir do ano de 1852, começaram a aparecer nas galerias, nas livrarias, diversas obras que explicavam o fenômeno a seu bel prazer, de forma que não explicavam, que não mostravam a realidade daqueles fenômenos. Quando o professor Rivaio, na última terça-feira de maio do ano de 1855, esteve na mansão da Madame Plenemazon e pôde ver com seus próprios olhos as mesas bailarem no ar e responderem aos questionamentos, ele começou a pensar: eu não posso crer que uma mesa destituída de nervos, de cérebro, possa responder aos questionamentos que estão lhe sendo feitos. Muito embora as perguntas eram frívolas, pessoas que estavam ali para saber coisas comezinhas do dia a dia, mas a mesa dava respostas inteligentes. E assistindo aquele fenômeno, ele resolveu perguntar. E então a mesa respondeu. Não é a mesa quem lhe responde, somos nós, os espíritos, aqueles que estão destituídos do corpo físico e que estamos voltando para poder falar. A morte não existe, a vida continua. Aquela seria uma resposta profundamente perturbadora. Queria mudar o conceito da sociedade da época, inclusive do professor Rivaio. E Polybe-Lyon Denisard Rivaio, a partir daquele dia, começaria a examinar, apresentar questões variadas, interrogações que fazia em envelopes lacrados. Por diversas vezes fazia em outras línguas a pergunta. Ele falava em mais de 5 idiomas e também escrevia. E a mesa respondia. Perguntas ligadas a vários ramos do conhecimento, desde a química, a fisiologia, a física, a astronomia, linguística, biologia, e a tudo a mesa respondia. Foi então que numa memorável noite, em uma das reuniões, em que estavam presentes diversas pessoas da sociedade, uma jovem de 15 anos, a senhorita Jafé, entrou num transe mediúnico, pois que ela era sonambúlica, e deu uma comunicação. Agora o Espírito falaria através da sua boca, trazendo uma mensagem para o professor, direcionando-lhe os caminhos para que ele pudesse cumprir a sua missão na Terra. Rivaio, disse o Espírito, o machado encontra-se no velho tronco da árvore para ser decepado. Esta é a tua missão, a de levar essa mensagem para o mundo. Está destinada a ti a tarefa revolucionária de iniciar uma nova era.
O eminente pensador, sensato que era, ao receber aquele comunicado, perguntou então ao Espírito: e se eu fracassar? Outrem te substituirá, porque a Deus os desígnios dele não competem estar apenas nas mãos de um homem. Se tu fracassares, outro o fará. A partir de então, o professor Rivaio começa a dedicar-se ainda mais no estudo, fazendo agora questionamentos mais sensatos, questionamentos relacionados à vida, nas questões filosóficas, religiosas e científicas. Até que um dia, bem mais tarde, um outro espírito, através da psicofonia, trouxe também a sua mensagem. Recordo-me de ti. Vivemos juntos há mais de 2000 anos, nas velhas Galhas, onde tu eras um sacerdote druida. Teu nome era Allan Kardec. Nós éramos adoradores do Deus de Spater, o Deus da fraternidade. Éramos vegetarianos, éramos reencarnacionistas e muito amigos. Meu nome é Zefirro. A partir daquele dia, o professor Rivaio tomaria uma decisão. Iria apagar o seu próprio nome para que aquela doutrina que estava para ser fundada pudesse ter maior avanço, não pelo nome que ele possuía, mas por si só. Ele não desejava que as pessoas que aderissem ao Espiritismo fossem por causa de si, pelo nome que ele tinha dentro da sociedade, mas por causa dos ensinamentos que a doutrina trazia. Tomou ele mesmo conhecimento que ele havia nascido, vivido e renascido, e que estava no caminho do progresso, como todos nós estamos fazendo o nosso. O desenvolvimento dessa obra teve praticamente o seu início na casa da família Baldin, a partir do ano de 1855. Duas meninas de 14 e 16 anos, respectivamente, Julie e Caroline, eram as médiuns que traziam as mensagens através agora da psicografia, da escrita. Ele realizava as perguntas e os espíritos escreviam através das suas mãos. Todo o trabalho era muito meticuloso, porque ele, por ser um grande estudioso, sempre buscava evitar os erros, as interpretações dúbias, e por diversas vezes, estando em outras reuniões onde acontecia o fenômeno, ele voltava a fazer a mesma pergunta para ver se os espíritos iriam trazer a mesma resposta. Nessa época, Allan Kardec contou com o apoio da senhorita Jafé, já citada, médium sonâmbula. Contou também com a participação de Hermance Dufour, uma grande médium que vivera a sua época e que muito auxiliara no processo da codificação espírita. Foi justamente dessas consultas, destes questionamentos realizados aos espíritos, que no dia 18 de abril de 1857 surgiria o Livro dos Espíritos, descortinando para as nossas mentes diversas possibilidades, diversos ensinamentos, respondendo-nos aos nossos questionamentos, o porquê do ser, o porquê do destino, o porquê da dor, falando-nos a respeito dos fenômenos e da intercomunicação que existe entre o mundo espiritual e o mundo material. De início, o livro era pequenino, 176 páginas, com 501 perguntas. Mais tarde, a partir de janeiro
do ano de 1859, terá a terceira edição, com este livro que hoje nós conhecemos na sua edição definitiva, com 1019 questões. Mas não foi tão fácil quanto se parece. Ao escrever, ao ter em suas mãos os escritos da obra, ele procurou um de seus amigos, o livreiro e editor Senhor Dante. Quando o professor Rivaio procurou, ao pegar aquelas anotações, ele logo disse: mas Rivaio, em nossa sociedade já há tantos livros falando a respeito destes fenômenos, mas, por sermos amigos, eu irei dar um voto de confiança. Irei ler e ver se realmente é uma obra que deve ser publicada. O senhor Dante leu a obra e disse a Kardec, em palavras textuais: esta obra deve iluminar as consciências humanas. Eu farei o possível e o impossível para trazer-lhe a lume. Como mandava o protocolo, o professor Rivaio mandou o livro para o colégio apostólico para que eles pudessem avaliar. E vocês não podem acreditar, porque veio com o selo Nil Obsta, nada a obstar. A obra poderia ser publicada. Somente poderia ser coisas dos Espíritos. O livro dos Espíritos ser liderado pela Igreja Católica Apostólica Romana. E foi assim que ele chegou nas livrarias. A mãe, a viúva Melanie, mãe de Eduardo Dante, logo que recebera também em suas mãos aquelas anotações, maravilhou-se com a obra. E como nesse interim o editor faleceu, foi ela quem iria assumir, junto com seu filho, a publicação deste livro. No dia referido, 18 de abril, logo que os primeiros pacotes chegaram na livraria Dante, a senhora Melanie pediu ao mensageiro para que pudesse levar à casa do professor Rivaio 2 exemplares, para que ele pudesse ver a obra agora editada. O mensageiro saiu. O professor Rivaio morava na Rua de Martyrs, Rua dos Mártires, a 2 quilômetros da Galeria de Orleans. Ele partiu levando. A livraria já estava aberta quando uma das grandes personalidades da sociedade francesa adentrou aquela livraria. George Sand, uma das grandes escritoras francesas, crítica, que morava a 200 quilômetros de Paris, mas que estava naquele final de semana na capital para poder assistir a uma ópera. Ela já havia tido em sua própria casa diversos fenômenos mediúnicos. E quando ela se adentra e vê espalhado pela livraria sobre as mesas o livro dos Espíritos, interessa-se pela obra, compra 2 exemplares e diz à senhora Melanie que um daqueles exemplares ela iria enviar para Victor Hugo, o seu amigo que estava exilado na ilha de Guarnacy, para que ele pudesse deleitar-se também com aqueles ensinamentos. Foi com muita emoção que na sua singela casa o professor Rivaio recebeu a encomenda mandada pela viúva. Recebera um mensageiro e, assentando-se na velha poltrona, ao abrir, emocionou-se. As lágrimas vieram aos seus olhos e Amélie Gabrielle Boudet, a doce Gabi, como era chamada por ele, abraçou-o para que eles pudessem, naquele momento, agradecer a Deus a grande oportunidade do trabalho. À tarde, o professor Rivaio decidiu a ir à galeria para poder
poder cumprimentar e agradecer a viúva e a seu filho pelo trabalho que haviam realizado. Atravessou os grandes bulevares, foi a pé andando 2 quilômetros e quando lá chegou, subiu ao mezanino, abraçando a senhora Melanie e Eduardo Danti por haverem acreditado no seu trabalho. Quando os dois estavam dialogando no mezanino, um outro homem extraordinário dentro da sociedade francesa adentra-se na livraria. Por ser muito conhecida, ali seguiam grandes personalidades. Agora, quem adentrava a livraria era Nicolau Camille Flammarion, o grande pensador dos astros, que desde 19 anos foi escolhido para ser diretor do Observatório Astronômico de Juvisy. E quando ele entra e vê sobre a mesa o Livro dos Espíritos, começa a compulsá-lo, ele nota que ali está tudo aquilo que ele sempre pensou. Ele já havia escrito 2 obras que falavam a respeito do universo. Ele acreditava que além da Terra, nos outros planetas, deveria haver vida, porque Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, não iria criar apenas aqueles astros para ficarem enfeitando o nosso céu. E ao ler aquela obra, maravilhou-se com ela, chamando a proprietária para saber de quem se tratava o escritor. Quem era Allan Kardec? E ela sorrindo disse-lhe: você está com sorte, porque o escritor dessa obra aqui está, o professor Rivaio. Mas o professor Rivaio, sim, ele assumira o pseudônimo de Allan Kardec. Os 2 grandes pensadores da sociedade francesa apertaram as suas mãos. O grande divulgador, aquele que trouxe à lume a doutrina espírita, e o grande cientista, o pensador das estrelas, firmando ali um pacto de amizade que duraria por toda a eternidade. Não sabia Nicolau Camille Flammarion que mais tarde ele seria também médium, iria psicografar um dos capítulos de uma das obras da codificação. O Livro dos Espíritos, então, é o código de uma nova fase da nossa evolução humana. Não é um livro comum em que nós lemos e guardamos na estante da nossa casa. É um livro que deve ser estudado, deve ser procurado, lido e relido tantas vezes quantas forem necessárias, porque ali nós vamos encontrar diretrizes para a nossa vivência diária. Sobre este livro se erguerá todo o edifício. É a partir do Livro dos Espíritos que será codificada a doutrina que hoje nós fazemos parte. Ele é a pedra fundamental do Espiritismo, o seu marco inicial. A obra, na atualidade, é dividida em 4 partes. A primeira dela, que trata acerca das causas primárias. A segunda parte, o mundo espírita ou o mundo dos espíritos. A terceira parte, as leis morais. A quarta parte, das esperanças e consolações. Agora que Allan Kardec já havia publicado o Livro dos Espíritos, na sua alma de gigante era necessário desenhar diretrizes, objetivos, metas ao serem alcançados. E ele estabeleceu 4 grandes desafios para que a doutrina espírita pudesse se solidificar no mundo inteiro. O primeiro deles era codificar a doutrina espírita. Conforme nós dissemos, o Livro dos Espíritos seria o organograma de todas as outras obras que dali sairiam. 4 outras obras seriam publicadas a partir
partir de O Livro dos Espíritos. A partir da questão de número 76, que é a segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata acerca do mundo espiritual, o mundo dos espíritos, Allan Kardec irá publicar a segunda obra da codificação, o Livro dos Médiuns, que será publicado em janeiro de 1861. O Livro dos Médiuns é um dos maiores tratados que existem acerca da mediunidade, onde Allan Kardec vai estudar o fenômeno, vai nos trazer os diversos tipos de mediunidade que existem, os diversos médiuns, vai nos mostrar que todos nós somos médiuns, alguns de forma ostensiva, outros não, mas que todos nós trazemos a intuição em nossa mente, sabemos exatamente o que devemos e o que não devemos fazer. Ninguém até hoje, nenhuma doutrina estudou tão profundamente a mediunidade como a doutrina dos espíritos e, por conseguinte, o Livro dos Médiuns. Nesta obra, Allan Kardec se mostra o grande psicoterapeuta da humanidade, porque ele vai trazer e tratar a respeito dos maiores desafios do pensamento contemporâneo, que são as obsessões. Nós vivemos a época em que as obsessões tornaram-se uma epidemia. E Allan Kardec, neste livro, juntamente com o Espírito de Verdade, pela sua sutileza, pela sua variedade, não vai apenas explicar o fenômeno da obsessão, mas também vai nos trazer a terapia, através do Evangelho de Jesus, através dos postulados cristãos. O Livro dos Médiuns, ele vai ser precedido de uma pequenina obra, que hoje não está mais à venda, intitulada Instruções Práticas sobre as Manifestações dos Espíritos, que foi publicada em janeiro de 1858. E posteriormente, em janeiro de 1861, que ele publicará esta obra que já nos referimos, o Livro dos Médiuns. Mas ele não para por aí. Logo depois de haver publicado o Livro dos Médiuns, este homem, que tem uma perspicácia excelente, ele terá a oportunidade de trabalhar a terceira parte de O Livro dos Espíritos, que fala acerca das leis morais. As leis que se fundamentam na lei divina, que é a lei do amor. Ao meditar profundamente nessas leis, ele começa a embriagar-se de luz e a receber da espiritualidade maior uma grande intuição para o trabalho, e vai trazer a lume, em 1864, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos encontrar com grande profundidade a explicação dos Espíritos acerca do Evangelho de Jesus. Não é um livro para ser aberto ao acaso, é um livro que nós deveremos ler desde a sua introdução até o seu último capítulo, as preces espíritas, porque vai trazer todo o conteúdo religioso da doutrina que nós professamos. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele representa o retorno de Jesus aos nossos corações, iluminando-nos ainda mais para o nosso caminho. A quarta parte de O Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, Allan Kardec vai trabalhar no livro O Céu e o Inferno, que será publicado em 1865. Neste livro, O Céu e o Inferno, Allan Kardec vai nos explicar sobre a vida após a morte. Vai nos falar sobre o que nos aguarda quando destituídos do nosso corpo físico. Vai quebrar o misticismo do céu, do inferno e do purgatório,
que até então acreditávamos. Vai nos mostrar que o céu, o inferno e o purgatório não são regiões circunscritas, fechadas no mundo espiritual, mas que estão dentro da nossa consciência. Através de vários relatos espirituais que estão contidos no livro, Allan Kardec vai nos mostrar as diversas possibilidades de vida no plano espiritual. Espíritos que aqui viveram e que contam como estão no plano espiritual. Quais foram as suas descobertas e as sementes que eles lançaram e que agora estão colhendo no plano dos espíritos. É nessa obra que Allan Kardec vai nos mostrar que quando nós erramos, passamos por 3 fases. A fase do arrependimento, a fase da expiação e a fase da reparação. Ele nos explica muito bem como se dá esse processo, aclarando-nos ainda mais a nossa mente diante da responsabilidade dos nossos atos no nosso dia a dia. A primeira parte, que se tornará a última no processo de codificação, que trata acerca das causas primárias, que fala acerca da criação. Allan Kardec vai trabalhar no livro A Gênese, que será publicado no ano de 1868. Um dos mais admiráveis trabalhos que ele deixara para o fim por causa das condições científicas, do trabalho que ele deveria realizar para poder codificá-la, as pesquisas que deveria fazer. Ali ele iria fazer uma análise de todo o processo da criação, desde o surgimento do mundo que habitamos até os dias atuais. Em sua última parte do livro A Gênese, Allan Kardec ainda vai falar acerca dos milagres e das predições, mostrando-nos os feitos de Jesus, as curas que ele realizou e mostrando-nos que milagre não existe, mostrando-nos que estamos fazendo parte de um processo da lei de causa e efeito e que recebemos aquilo de que necessitamos para a nossa caminhada. Desde as primeiras manifestações dos espíritos superiores, eles sempre disseram a Kardec que aquela doutrina que iria surgir não seria apenas uma religião, mas também seria uma ciência e seria uma filosofia. E quando Allan Kardec, no dia 31 de março de 1869, desencarna, ele irá dizer: a doutrina espírita é imperecível, porque repousa nas leis da natureza e porque corresponde às legítimas aspirações do pensamento humano. Então esta foi a primeira preocupação de Allan Kardec, consolidar e codificar a doutrina espírita. A segunda meta seria elaborar uma revista, um periódico, para poder espalhar a mensagem do Espiritismo, não somente em Paris, mas por todo o mundo. Porque através do periódico as pessoas poderiam se interessar mais pelo assunto. Irá publicar, a partir do dia 1º de janeiro de 1858, a Revista Espírita. E durante 12 anos ele vai escrever diversos artigos, diversos ensinamentos, abrangendo ainda mais os estudos acerca da doutrina dos espíritos. E dessas revistas, Allan Kardec vai se mostrar um grande jornalista, porque durante o seu trabalho ele nunca atacou a ninguém, embora tenha sido atacado por muitos. Ele sempre buscou defender a doutrina espírita e nunca defender-se, porque a criatura ela não precisa se defender quando é digna e nobre como era, mas a doutrina que
que ele estava por codificar e por trazer ao mundo, precisava ser defendida. E por diversas vezes, na revista Espírita, ele vai mostrar o que realmente é o Espiritismo. Ele vai tirar aquele ranço que existia na consciência das pessoas de confundir a doutrina espírita com outras doutrinas religiosas, conforme ainda hoje acontece. A terceira meta de Allan Kardec tem um caráter muito essencial, porque agora que estava codificada a doutrina espírita, agora que tinha um órgão de divulgação, precisaria haver um espaço para que as pessoas pudessem buscar o estudo. Era necessário criar a Casa Espírita, o Centro Espírita, que irá surgir em Paris no dia 1º de julho de 1858. Primeiramente começará a funcionar em sua casa, depois será transferido o Centro Espírita, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, para a Galeria de Orleans, onde foi editado e divulgado seu livro. Na Casa Espírita, Allan Kardec iria trazer os ensinamentos da doutrina, estudá-los, iria trabalhar com o fenômeno através da comunicação com os espíritos, iria consolidar ainda mais o Espiritismo. A quarta e última meta de Allan Kardec seria as suas viagens. Levar a mensagem onde quer que se fizesse necessário. A primeira viagem que Allan Kardec fez, muito interessante, foi no dia 1º de setembro de 1860, em sua cidade natal, a cidade de Lyon, que há 40 anos ele não voltava depois de haver saído. E regressando à sua cidade, grande foi a sua emoção, quando na periferia, em Brotteaux, ele põe os seus pés na primeira casa espírita fora de Paris, criada por um humilde chefe de oficina, o senhor Diju e a sua esposa. E ali ele profere uma palestra falando acerca do Espiritismo. Viajou mais de 693 léguas, visitou mais de 50 reuniões doutrinárias para poder falar do Espiritismo. No Brasil, no dia 19 de setembro de 1865, em Salvador, é fundada a primeira Casa Espírita por Luiz Olímpio Teles de Menezes, um jornalista que tivera a oportunidade de escrever para Allan Kardec, falando a respeito do trabalho realizado no Brasil, recebendo a sua resposta. Então, o Centro Espírita agora estaria solidificado, porque iria ter as suas bases dentro da doutrina espírita. O Centro Espírita passará a ser a nossa escola, o nosso hospital, a nossa oficina de trabalho, onde nós buscamos para nos refazer. A Casa Espírita não é a solução dos nossos problemas. A Casa Espírita traz-nos diretrizes para que nós possamos solucioná-los. É preciso nós direcionarmos a nossa mente, encontrando as respostas dentro de nós mesmos. Mas para nós finalizarmos, nós gostaríamos de contar uma história ocorrida com Allan Kardec, que é contada pelo espírito de Hilário Silva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro O Espírito de Verdade, que nós contaremos ao sabor de nossa emoção. Era uma manhã triste de abril, 1860. Allan Kardec estava em sua modesta casa, acabrunhado e muito triste, porque o dinheiro havia se escasseado. Ele estava tendo dificuldade para poder elaborar as obras, publicá-las, porque Allan Kardec o fez com seus próprios recursos financeiros e não ganhou absolutamente nada com nenhuma delas. Ele estava triste por causa das cartas que estavam recebendo, sarcásticas, que
que falavam a respeito do Espiritismo. E assentado no seu birro, chorando, a sua esposa, a doce Gabi, trouxe-lhe um embrulho. Quando ele abre, dentro dele há uma carta, que dizia mais ou menos o seguinte: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão estou escrevendo-lhe, porque gostaria de pedir-te para continuar no seu trabalho, na codificação dessa doutrina que abre as nossas mentes para o futuro. Desejo contar em breves palavras a minha história. Eu sou encadernador desde a meninice, e logo que me fiz jovem, casei-me. A minha vida era só felicidade, quando a minha querida Antonié partiu para o plano espiritual. A minha vida não tinha mais sentido. Eu não queria mais viver. A insônia, a depressão tomou conta do meu coração. E num dia meio chuvoso, altas horas da noite, eu me dirigi à Ponte Marri, que fica sobre o rio Sena, para atirar-me nas águas, para que pudesse suicidar-me. Eu não sei nadar, seria muito fácil morrer. E logo que lá cheguei, quando apalpei para poder pular da ponte, eis que toquei as mãos em um objeto que estava molhado pela chuva que caía. Ele caiu ao chão, caiu aos meus pés, e encontrei um livro. Levando no pequeno poste que clareava a rua, vi nele escrito o Livro dos Espíritos. Quando abri, havia uma mensagem: este livro salvou a minha vida e pode salvar a sua também. A Laurenti. Eu desisti de pular. Fui para minha casa, comecei a ler aquele livro e ele trouxe a resposta para a minha vida. Agora envio-te para que tu possas fazer com ele o que desejares. Muito obrigado por existires. Allan Kardec enxugou as suas lágrimas, abriu o embrulho e lá estava o livro, ricamente encadernado. Abriu, estava o recado de A Laurenti, e logo embaixo tinha outro recado: salvou a minha também. José de Perrier. Portanto, naquele dia, Allan Kardec teria novo ânimo para a sua existência, para levar adiante a sua mensagem consoladora. E nesta noite, neste dia, quando nós homenageamos o ínclito codificador da doutrina espírita, este homem extraordinário que esteve na Terra com a missão grandiosa de trazer-nos a terceira revelação, a doutrina espírita, nós lhe agradecemos. Muito obrigado, Allan Kardec, por haver consolado-nos com estes livros que abrem as nossas mentes, que nos dão novas diretrizes, que nos ensinam, que falam acerca do Evangelho de Jesus. E o Espírito Camilo, através de José Raul Teixeira, ele tem a oportunidade de dizer que a doutrina espírita é um grande oceano e que nós, os espíritas, estamos à beira da praia. É necessário adentrarmos a cada dia através de suas águas, estudando e compreendendo ainda mais essa doutrina que é a doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre.